Ok. Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula então. Vai ser hoje sobre comparadores, né? Vamos lá. Então, a primeira aula de hoje sobre comparadores. Tá? Então, a gente terminou a primeira etapa da nossa disciplina, né? Que falava sobre configurações de amplificadores operacionais operando na região linear. Tá? Então, era circuitos lineares, né? Nós fazíamos lá operações matemáticas lineares. Então a gente fazia multiplicação, né, que é na verdade um escalonamento de amplitude, né? Então, multiplicar por um ganho, ou amplificação ou atenuação, né, um ganho maior que um ou menor do que um. Nós vimos que algumas configurações tinham ganhos positivos, outras negativos. Depois nós vimos subtração, soma, né, soma ponderada. E agora, por último, nós vimos a operação matemática derivada e integral, né, que dava a gente conseguia derivar um sinal ou integrar o sinal. Aqui faltou a equação. Aqui. Ah, não, tá aqui. Tá? Então, a gente poderia fazer derivar um sinal ou integrar, que a gente utiliza lá nos controladores, né, em algumas outras aplicações bem específicas que a gente precisa fazer derivada integral. E a gente viu que a gente fazia isso com um circuito semelhante a um inversor aqui, só que daí a gente colocava um capacitor. Tá? Dependendo da posição que a gente colocava, se colocava na entrada, ele virava um derivador, se colocava na saída, ele virava um integrador. Tá? Daí tinha várias características lá que nós vimos. Ok? Beleza? Então, nesse tipo de análise, pessoal, como é que era a análise? Era sempre baseada no fato de que o amplificador operacional tinha um ganho muito grande, tá? Então, entre a entrada diferencial aqui e a saída, existia um ganho muito grande. E daí, como aqui tinha um número que ficava limitado pela alimentação, né? Ficava entre mais ou menos 10 volts, e aqui tinha um ganho infinito, essa tensão aqui entre os terminais, ela ficava muito pequena. Então, ficava uma tensãozinha muito pequena que a gente aproximava por zero, né? A diferença entre os dois. E como ele tinha uma impedância infinita, né? Ele pegava e não drenava a corrente. Então, isso caracterizava o que a gente chamava de curto-circuito virtual, tá? Então, o que é um curto-circuito virtual? É quando os dois pontos do circuito estão ligados na mesma tensão, só que eles não drenam, não tem corrente circulando entre eles, tá? Então era um curto-circuito artificial, né? Ele media essa tensão aqui e aplicava uma tensão na saída, que era realimentada para a entrada, e daí com isso fazia com que essa tensão aqui ficasse igual à do outro terminal, tá? Então agora a gente vai partir para aplicações não lineares, onde a gente não pode fazer isso, tá? A gente não vai poder fazer esse curto-circuito virtual, tá? Por quê? Porque essa tensão aqui ela vai ser diferente de zero, tá? A tensão entre os dois terminais vai ser diferente de zero, tá? Então, existem vários circuitos que são baseados nisso, né? E o que nós vamos ver hoje são os circuitos comparadores, tá? Então, vamos lá. O que é um circuito comparador? O circuito comparador, eu acredito que vocês já devam ter visto lá, talvez em digitais, tá? Lá em eletrônica digital, é visto, acredito que é visto comparadores, tá? Então, o que é um comparador? É um circuito que ele utiliza essa característica de alto ganho do amplificador operacional, tá? E, consequentemente, ele vai trabalhar fora da região linear, tá? Nós não teremos mais essa condição onde a tensão diferencial aqui vai ser, não é mais igual a zero, tá? A diferença entre a tensão do terminal não inversor e do terminal inversor vai ser diferente de zero, tá? E daí, o que vai acontecer? A tensão de saída, ela sempre vai estar em saturação, tá? Sempre vai estar saturado para cima ou saturado para baixo, tá? Só vai ter dois estados possíveis. Por isso que talvez vocês tenham visto lá em digitais, porque a saída dele vira digital, né? Ou é a nível alto ou nível baixo, tá? Então, esse tipo de circuito, eles são divididos basicamente em dois, tá? Que são os circuitos comparadores sem realimentação e os circuitos com realimentação positiva, tá? Que são chamados circuitos Schmitt-Trigger, tá? Que nós já vamos ver, ok? Então, o que acontece? Nesse tipo de configuração aqui, que nessa configuração que está mostrada aqui, ó, seria um circuito sem realimentação. Nós vamos aplicar uma tensão na entrada e vai ter uma tensão na saída, tá? Como o ganho é muito alto, qualquer tensãozinha positiva que a gente coloque aqui na entrada, nesse VD aqui, ó, se o VD for levemente maior do que zero, tá? Vai multiplicar por um ganho infinito e ele vai saturar na saída. Então, se a gente colocar nesse gráfico aqui, onde aqui a gente tem a tensão de entrada, que nesse caso é diferencial, e aqui a saída, tá? For a saída, então qualquer valor positivo de tensão que a gente colocar, ele satura na saída,
tá? Se eu colocar uma tensãozinha levemente negativa, ele satura para baixo, tá? Então, com isso, eu estou fazendo, na verdade, uma comparação, tá? Eu estou comparando com zero. Então, se for maior do que zero, a comparação está aqui, ó. Se a tensão diferencial for maior que zero, ele vai largar um sinal positivo. Se for um sinal menor do que zero, ele vai largar um sinal negativo, tá? Então, é isso. Como é que essa comparação ela é feita através, como? Através de um ganho muito alto, tá? Então, é simplesmente pegar o sinal, multiplicar por um ganho muito alto, que é a característica do amplificador, e com isso saturar a saída. Então vai dar um nível lógico lá na saída, tá? Beleza? Então, essa troca, pessoal, ela vai ser abrupta, tá? Então, se eu tiver um sinal logo positivo, ela vai subir abruptamente, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, um circuito onde é bem clássico utilizar um comparador, é, por exemplo, o seguinte, ó, tem um sinal que vem da rede elétrica, tá? Sinalzinho da rede, e eu passo por um comparador para pegar, por exemplo, eu vou comparar esse sinal com zero, então se for maior que zero ele vai ficar positivo, se for menor que zero vai ficar negativo ou zero, né? Então ele faria um circuito que faria isso aqui, tá? E daí, então, quando o sinal ficar positivo, ele vai ter uma borda de subida, tá? Quando ficar negativo, vai ter uma borda de descida. Então, com isso, eu posso, por exemplo, entrar num microcontrolador e fazer um sincronismo com a rede para disparar um triac, por exemplo, que nós vimos lá em Eletrônica 2, no finalzinho da Eletrônica 2, tá? Então, com isso, eu posso fazer um sincronismo com a rede, detectar o cruzamento por zero. Toda vez que tiver um cruzamento por zero, vai ter uma borda, tá? Aí ele vai até zero se ele for aterrado. Aí Como? Não entendi. vai até zero se ele for aterrado? Isso, se eu pegar e colocar esse VCC aqui, em vez de colocar GND, colocar zero aqui, tá? 0 volt, então ele vai ficar saturado em nível lógico baixo, tá? E para cima ele vai saturar em VCC se for rail to rail, senão vai saturar naquele VOM, né? Que é a tensão de saturação de saída aqui, tá? Então, no caso, se eu quisesse usar para um microcontrolador, daí o interessante seria aterrar esse cara aqui, que daí ele ficaria em zero e colocaria, por exemplo, 5 volts aqui, tá? Se fosse um amp-op rail to rail, e daí ele vai saturar em 5 e 0. Daí eu posso entrar direto num Arduino, por exemplo, que é 5 volts. Se for num TIVA, eu poderia colocar 3.3 aqui, dependendo do amp-op, tá? Coloca 3.3, daí dá para ligar direto também. Tá? Nunca vai passar de 3.3 e nunca vai baixar de zero aqui. Então ele está protegido. Tá? Tá protegido. Ok? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos agora de como é que a gente utiliza esses comparadores. Tá? Então, essa primeira classificação, pessoal, são os chamados comparadores sem realimentação. Tá? Não tem realimentação. Eu não pego o sinal da saída e jogo para a entrada. Tá? Eu simplesmente pego o sinal de entrada, o V1 aqui, e ligo direto no terminal do amp-op, tá? E o outro terminal, que onde eu vou fazer a comparação, ele está ligado, por exemplo, no zero ou numa fonte, tá? Tá? Então não tem realimentação, não estou pegando o sinal da saída jogando para a entrada, tá? Então, quando é que eu vou ter troca de estado na saída do amplificador operacional? Quando a tensão diferencial trocar de estado. Tá? Então, nesse caso aqui, a tensão V1 está ligado direto na tensão diferencial da entrada. Então, o que é a tensão diferencial? O que é o VD? O VD é o V mais menos o V menos. Tá? Essa é a tensão diferencial da entrada, é a diferença da tensão. Tá? Quando essa tensão VD trocar de sinal, tá? Se ela for maior do que zero, ele vai saturar positivamente. Tá? Se o VD for menor do que zero, ele vai saturar negativamente. Tá? E se eu pegar e colocar, até esqueci de colocar aqui, mas eu poderia ter colocado esse cara aqui ligado em 0 volt, né, que nem foi comentado ali, 0 volt, e aqui VCC, tá? Então, esse cara aqui, a saída vai ser VOM, né, que é a tensão, o que é VOM ainda? É a tensão máxima de saída do amp-op. Tá? Se ele for um amp-op rail-to-rail, o VOM é igual ao VCC, ou aproximadamente alguns milivolts ali abaixo do VCC. E se for um amp-op convencional, vai ser VCC menos 2, menos 3 volts, dependendo do amp-op. O TL84, que a gente vai utilizar mais, ele fica em torno de uns 2 volts e pouco abaixo. Tá? Então, se ele estiver ligado em zero, aqui o VOM vai ser, se o VD
for maior do que zero, tá? Ele vai ser VOM, e aqui ele vai ser, ele não vai ser bem zero também, porque o TL84, por exemplo, ele não consegue chegar em zero, tá? Então, se fosse Ray to Ray, seria zero aqui na saída, tá? Se VD for menor do que... tem que apagar, porque não tem Ctrl Z nesse aqui. Então, aqui, VD menor que zero, tá? Ou, se fosse um TL84, o que é o VOM máximo dele, do TL84? Vou colocar aqui, TL084. A tensão positiva, o VOM+, ele é em torno de VCC menos 2, tá? E o VOM negativo aqui, quando ele está aterrado, ele fica em torno de uns 2 volts também. Então, seria 0 mais 2 volts, tá? Que é o rail de baixo mais 2 volts, tá? Isso aqui quando o VCC menos for igual a 0, tá? Então, é um problema utilizar esses amp-ops que não são rail-to-rail quando tu está trabalhando com tensão muito baixa, né? Porque tu vai perder, se estiver trabalhando com 5 volts, né? Fica menos 2 embaixo, menos 2 em cima, ficou com 1 volt só de variação. Então, é bem complicado de trabalhar quando não é rail-to-rail em tensões baixas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, pessoal, a comparação está sendo feita com a tensão de 0 volt, ó. Então, ó, se o V1 for maior do que 0, ele vai saturar para cima. Se for menor que 0, satura para baixo, tá? Então, esse gráfico aqui, você tem que já ir pensando nele sempre, que é a partir dele que a gente tira bastante informação, tá? Tem exercício na lista que eu dou o seguinte, ó, eu dou esse gráfico aqui e digo, ó, implementem o comparador que faz essa operação, essa comparação aqui, tá? E o contrário também é verdade, eu peço esse comparador aqui e faça esse gráfico, tá? Então, esse gráfico aqui é bem importante, tá? Agora, de início, que são comparadores sem realimentação, é bem tranquilo de fazer, tá? Depois que fica um pouquinho mais complicado. Okay? Beleza, então, isso aqui eu estou comparando com zero, tá? Só que muitas vezes eu não quero comparar com zero, eu quero comparar com outros valores, tá? Então, eu quero comparar com 1 volt, com 2 volts, 3 volts, ou valores negativos também. Então, eu posso pegar aqui, ó, e colocar uma tensão no terminal, tá? Então, olha aqui, ó, quando é que a tensão vai trocar? É a mesma coisa de antes, é quando o VD for trocar de sinal, tá? Só que o VD, quem que é o VD? VD é a diferença nos terminais, que agora aqui é o V mais menos o V menos. Só que o V menos agora, pessoal, ele está ligado nesse VREF. Então, e no V mais está ligado o V1. Então, é V1 menos VREF, né? Enquanto que aqui, ó, na entrada, quem que era o V menos? Era 0. Então, aqui era somente o V1, tá? V1 menos 0 aqui. Então, quando o V1 trocava de sinal, ele já trocava a saída. Por quê? Porque era comparando com 0. Agora, eu estou comparando ele com VREF, que é uma tensãozinha CC que eu coloquei ali. Então, quando que vai trocar para cima? Quando o VD for maior do que 0. Então, isso aqui é maior que 0. Então, nesse caso, o V1 deveria ser maior do que VREF, tá? Então, quando ele for maior que VREF, ele troca para cima, ó, troca para cima, e quando for menor que VREF, ele troca para baixo, tá? Então, se eu tiver aqui no intervalo, claro que se eu desse um zoom aqui, um zoom nesse cara aqui, ó, ficasse muito próximo a ele, o que ia acontecer? Teria uma inclinação aqui, tá? Esse gráfico não é que ele é tão abrupto, né? Ele está limitado. Quem que limita essa inclinação aqui do amp-op ainda? Quem que limita essa inclinação? Se eu pegar e trocar, se eu ver a tensão de entrada abruptamente, por que a tensão de saída tem essa inclinação ali? Por causa do circuito interno? Mas como é que é o nome do parâmetro que me diz a inclinação ali? Boa. A gente viu no Rail to Rail, não? Não, Rail to Rail não. Esqueci da A lista. taxa de volt por Taxa unidade de tempo, não é? Isso, como é que é o nome desse parâmetro aí ainda? SR, né? Eu não sei se é assim. SR, que é como é que significa Alguma SR? coisa rate. Slew Rate. Slew rate. Isso. Então, aqui eu desenhei abruptamente, né? Mas na prática tem uma inclinação ali, tá? Tem o chamado de... essa inclinação aqui é o chamado de slew rate. Tá? Aqui a taxa, rate é taxa, né? E slew é a inclinação, né? Então, é a taxa de inclinação da saída, ok?
Então, esses circuitos aí são bastante úteis, tá, pessoal? Essa configuração aqui, ó, é a chamada de configuração de comparador não inversor, tá? Por que é não inversor? Porque o sinal está entrando no terminal não inversor, tá? Ele está entrando ali e compara com o sinal que está no negativo, ali no terminal negativo. Se for maior que, se a tensão diferencial for maior que zero, ele troca para cima. Se for menor que zero, ele troca para baixo, tá? Então, é comparador não inversor. Existe um outro tipo também, chamado de comparador inversor. Tá? Como o próprio nome diz, a tensão de entrada, ela vai pegar e entrar no terminal inversor, terminal negativo do amp-op. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando é que vai trocar essa tensão? Mesma coisa, quando o VD for maior que zero, vai trocar para cima, e quando o VD for menor que zero, vai trocar para baixo. Tá? Só que agora a tensão diferencial, né, como sempre, ela é V mais menos o V menos. Tá? Só que o V menos está ligado no V1 e o V mais está ligado no zero. Então aqui nós temos menos V1. Tá? Então, quando o VD for maior que zero, quando isso aqui for maior do que zero, ele vai trocar de sinal. Tá? Vai trocar para cima. Então, como tem um negativo aqui, o que a gente faz? A gente multiplica isso aqui ó, por menos 1, né? E quando a gente multiplica uma inequalidade, né, por menos 1, a gente troca a direção da comparação. Então, eu vou trocar, vai ficar aqui V1 menor que zero. Então, quando V1 for menor que zero, o VD vai ser maior que zero, tá? Então, ele vai pegar e vai trocar para positivo, tá? Então, quando é negativo, vai ser mais um da gente fazer essa análise. Mas... Então, quando for negativo, ele vai trocar para cima, e quando ele for positivo, vai trocar para baixo. Tá? Ah, por que usar inversor? Por que usar não inversor? O funcionamento dele é basicamente o mesmo. Vai depender de como que a gente quer o sinal de entrada. Desculpa, como a gente quer o sinal de saída aqui. Tá? Então, digamos que eu esteja fazendo lá com aquele mesmo circuito, né, de comparação para pegar o cruzamento por zero. Se eu ligasse esse circuito aí, ele fica invertido a tensão de saída, né? Quando ele fosse negativo aqui, ó, digamos que ele esteja ligado em zero aqui, ó, em 0 volt, e fosse um rail to rail, quando ele for negativo, a tensão vai ser maior que zero. Então ele ficaria invertido, assim, tá? Então só vai funcionar invertido. Se a gente estivesse pegando borda, por exemplo, entrando num pino do Arduino lá, ou do Tiva, que detectasse borda, tanto borda de subida ou descida, ele não ia funcionar da mesma maneira. Tá? Não ia mudar nada. Tá? Ok? E aqui a mesma coisa, né? Quando a gente tem uma tensão de referência ligada no terminal, vai ser a mesma coisa. A gente tem que se lembrar que o VD, ele é sempre o V mais menos o V menos. Tá? Então, quem que é o V mais? O V mais é o VRF, tá? O VRF menos o V menos, que é o V1. Quando é que vai trocar para positivo? Quando isso aqui for maior do que zero, tá? Então, quando o VRF for maior do que o V1, ele vai pegar e vai... Ou quando o V1 for... Melhor falar em relação ao V1, né? Então, disso aqui vai sair que VRF vai passar para o outro lado, V1. Então, quando o V1 for menor do que VRF, então, quando o V1 for menor que VRF, por exemplo, aqui, ó, tá, ele vai trocar para positivo. Tá? Vai trocar para positivo. Tá? Então, sempre tem que fazer essa pergunta, assim, quando que vai trocar? Quando isso aqui seria a troca para positivo. Tá? Troca para positivo quando o VD for maior que zero. Tá? E quando é que troca para negativo? Quando o VD for menor que zero. Tá? Então sempre tem que olhar isso. Quando que importa é o VD, não a tensão da entrada. Tá? Vai ser igual a tensão da entrada quando ele estiver ligado direto e não tiver nada no outro terminal. Ok? Beleza? Então é bem tranquilo. Tá? Então, uma aplicação para esse tipo aí de comparador, tá? Uma que é bastante utilizado aí na indústria, dá para se dizer, né? Que é, por exemplo, nessas barras de LEDs, né? Quando o pessoal usa lá para indicação de sonora, né? Esses amplificadores de som, né? Então, que são chamados dos VUs, né? Volume Unit, né? Que seria o indicador de volume do som, né? Da intensidade do som. Tá? Então, existem os VUs com ponteiros, né? Que é basicamente um voltímetro, né? Então, quando tem
Se eu tenho um som tocando, por exemplo, que tenha... Claro que isso aqui tem uma velocidade, né? Esse ponteiro para ele balançar, então acaba que ele vira um filtro que deixa passar só as baixas frequências. Então esse ponteiro vai se movimentar de acordo com a batida do som. Então, se eu tiver um som com mais intensidade, né, e com geralmente as baixas frequências, cada vez que dá uma batida no som, lá esse ponteirinho vai ir para o lado, tá? Então, isso aqui é mais para indicativo, né? Não é que tem uma aplicação, né? E mais para questão visual, né? Principalmente essas que são com LEDs, né? Ok? Então, como é que faz para fazer esse circuitinho funcionar aqui? Ó? Tem a maneira mais, digamos, fechada, né? Que é utilizar um circuito pronto para isso, né? Por exemplo, o LM3915, tá? Que ele tem um número X de LEDs aqui que ele consegue acionar. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 LEDs, tá? Então, ele entra aqui uma entrada de som, uma entrada de P2 de som aqui. Ele passa por um capacitor aqui para tirar nível CC, e daí entra aqui dentro, e ali dentro ele tem vários comparadores, tá? E esses comparadores, conforme a intensidade, quanto maior a intensidade, maior vai ser, mais LEDs vão ficar acesos. Então, quando eu tiver uma baixa intensidade de som, só esses primeiros LEDs aqui vão acender, e quando dá uma batida de som maior, né, uma intensidade maior, um grave maior, mais LEDs acendem, né? Fica aquele efeito bonito, tá? Outra possibilidade é fazer com transistores. Por exemplo, aqui tem uma entrada de áudio, e aqui tem um potenciômetro para fazer ajuste, e daí ó, esse sinal, ó, o primeiro sinal, ele vai para a base de um transistor. Então, quando essa amplitude aumenta, ele vai pegar e acionar esse LED. Para acender o próximo LED, ele tem que subir essa amplitude mais 0,7 volts, porque tem um diodo aqui. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, só vai acender esse LED se essa tensão subir um pouquinho mais. Tá? E esse outro LED também tem que subir mais 0,7. E esse outro mais 0,7. Então, ele vai escalonando o sinal e só aciona quando o sinal fica 0,7 volts a mais. Tá? Esse circuito aqui é mais complicado porque, dependendo da entrada aqui, ele vai precisar de muita tensão, né, para conseguir acionar todos esses transistores, tá? E vai precisar de corrente, ele vai drenar uma correntezinha um pouco maior da entrada, tá? E vai drenar ainda a corrente só positiva, tá? Porque esses diodos aqui só conduzem para um lado, então ele só aciona para correntes positivas. E isso aí pode distorcer a entrada aqui, tá? Porque eu vou drenar nível CC da entrada, tá? Enquanto que esse outro aqui já tem um capacitor logo para tirar esse nível CC, ok? Tá? Então, esses circuitos são possibilidades, né? Todas as possibilidades podem ser utilizadas aí para fazer o acionamento, tá? E uma possibilidade seria utilizar amplificadores operacionais, tá? Então, olha aqui, ó. Peguei na entrada meu sinal de áudio. Eu poderia aqui, inclusive, dar um ganho nesse cara, ó. Poderia colocar um amplificador não inversor aqui, ó. Botar um RF aqui e um R1, tá? Para amplificar esse som, se ele não tivesse já com a amplitude correta, ok? Aqui eu coloquei aterrado, né? Mas aqui ele vai acabar perdendo o semiciclo negativo do sinal, se ele vier com sinal... se ele vier com média zero na entrada aqui, sinal alternado, aqui ele vai perder o sinal, vai acabar retificando o sinal e amplificando, tá? Mas poderia ser dado um offset na entrada para ele ficar sempre positivo, tá? Ou tira o positivo, não tem problema, tá? E daí o que acontece? Aqui ó, eu peguei a tensão de alimentação, ó, e coloquei vários divisores de tensão, tá? Coloquei vários divisores de tensão todos iguais, ok? Então, quais tensões que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter aqui, ó, múltiplos, né, a tensão dividida. Então, se são todos os resistores iguais, nesse ponto aqui eu vou ter a tensão nesse resistor dividido pela soma de todos. Então, vai ser VCC vezes 5K dividido por 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui seria 25K. Então, isso aqui dá VCC sobre 5, tá? Como tem K em cima, vai cortar, né? Então, vai ficar VCC sobre 5. E aqui tem 2, ó. Então vai ficar 2 VCC. Aqui tem 3 VCC, 4 VCC. Então eu dividi em 5 níveis de tensão, tá? E daí o que eu vou fazer? Esses níveis vão entrar aqui, ó. Tá? E daí quando é que esse amp-op vai largar nível lógico alto na saída? Quando
essa tensão nesse ponto aqui for maior do que essa. Tá? Então, como ele é não inversor aqui, ó, o sinal está entrando no positivo, é fácil de visualizar. Quando é que vai trocar esse sinal aqui? Quando esse sinal, nesse ponto aqui, for maior do que 4/5 de VCC. Tá? Então, se aqui fosse, por exemplo, um VCC igual a 5 volts, tá? Então, aqui seria 4 volts, aqui seria 3 volts, 2 volts e 1 volt. Então, quando é que ia acender esse LED aqui? Ó? Quando esse sinal aqui for sinal positivo. Somente quando esse cara aqui for maior que 4 volts. E esse cara aqui, quando é que vai acender? Quando esse sinal aqui for maior que 3 volts. E esse aqui, quando for maior que 2, esse aqui maior que 1. Então, se o sinal ele excursiona de 0 a 5, esse LED aqui é o primeiro que vai acender. Tá? Depois, quando chegar em 2, esse aqui acenda, depois esse. Tá? Então, fazendo de conta que a tensão está subindo aqui, ó, V1 saiu de 0 e foi até a tensão máxima, até VCC. Tá? Digamos que aqui fosse o VCC. Então, o que vai acontecer? Essa tensão vai subindo e vai sendo comparada com esses níveis aqui, ó, tá? Que eu coloquei ali. Ó. Então, ela vai sair aqui de, digamos, de 1 volt, 2, 3, 4 e 5 volts. Tá? Então, conforme ela vai acontecendo essas comparações nesses pontos aqui, ó, tá? Ele vai ligando os LEDs. Quando passar da primeira, ele liga o primeiro LED, depois liga o segundo LED, liga o terceiro LED e liga o quarto LED. Tá? Lembrando que o LED vai acender quando tiver uma tensão aqui positiva. Então, quando esse amp-op saturar para cima, ele vai largar VCC aqui, tá? Supondo que ele fosse rail-to-rail. Então, vai ter corrente aqui, eu tenho que dimensionar esse resistor aqui para não exceder a corrente do amp-op, né? Um LED ele consegue acender sem problemas, aí alguns miliamperes não tem problema. Ele não consegue acender correntes maiores aí, na ordem de centenas de miliamperes, aí daí já tem que ser um amp-op específico para isso. Tá? Tranquilo? Entendido isso aí? Beleza? Tranquilo. Beleza. Então tá, essa aí é uma aplicação aí de... Já caiu em prova até esse exercício aí. Depois eu vou mandar as provas antigas para vocês lá dar uma olhada. Tá? Outra aplicação, pessoal, que é exatamente aquela que eu tinha comentado antes para vocês ali, é o seguinte, né? Eu quero fazer sincronismo do meu circuito lá para acionar um triac ou um tiristor com a rede, tá? Então, para isso, eu tenho que pegar o cruzamento por zero do sinal da rede. Então, aqui no caso, não coloquei sinal da rede, mas coloquei um sinal arbitrário aí de 1 kHz, tá? Com 10 volts de amplitude, tá? Só que o que acontece? Esse sinal ele foi contaminado com um ruído, tá? Um ruído branco. O que é ruído branco? Ruído branco, existem, na verdade, vários tipos de ruídos diferentes e cada um foi dado o nome de uma cor. Tá? Então, o que é o ruído branco? O ruído branco é aquele que tem todas as frequências. Tá? Então, se a gente fizesse uma transformada de Fourier de um sinal que é só ruído branco, você vai ver que o espectro dele, se aqui fosse frequência e aqui fosse a amplitude do sinal, ele seria assim, ó, constante. Ele tem todas as frequências, tá? Então, quando tu olha para o ruído, tu não tem informação nenhuma ali. Ele é um ruído, uma coisa, isso aqui é na frequência, né? Mas se fosse no tempo, ele seria uma ruideira só, tá? Então, se fazendo transformada de Fourier desse cara aqui, ele vai dar um sinal que é constante. Tá? Então, em cima desse sinal de 10 volts aqui de 1 kHz, tem um ruído branco. Ó, tá? Então, eu pintei ele aqui, ó, e ele está contaminado com esse ruído, ele tem 200 milivolts de amplitude. Então, o valor máximo nesse ponto aqui vai ir até 10.2 e até 9.8 aqui. Tá? E aqui, quando o sinal da rede está em zero, aqui ele vai até mais 200 mil e menos 200 mil. Tá? Ok? Então, esse é o chamado ruído branco. Ele tem todas as frequências. Existem outros tipos de ruídos. Por exemplo, você que tem o ruído rosa, ruído marrom, diferentes outros tipos de ruído. O que muda nesse outro tipo de ruído? Não lembro se é o ruído rosa ou marrom. A amplitude do ruído cai 20 dB por década. Tá? O ruído, se não me engano, marrom, o outro, ele cai 40 dB por década. Então, ele atenua mais. Tá? Então, nas altas frequências tem menos ruído. Tá? Essa é a diferença. Okay? Dúvida nas partes? Tranquilo. Tá? Então, esse sinal de entrada, ele tem um sinal puro mais um ruído. Tá?
E eu quero pegar e projetar um comparador simples, né, que forneça um sinal nível alto quando a tensão de entrada for positiva, então aqui é positivo, e um sinal nível baixo quando a entrada for negativa, tá? Considerar o amp-op ratio rail com VCC igual a mais ou menos 10, tá? Então aqui não tem galho, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos colocar um comparador simples, tá? Então esse cara aqui vai estar alimentado com mais 10 e aqui menos 10, tá? Então aqui é VO e aqui vai entrar o sinal V1, tá? Por que eu botei esse exercício? É tão simples que parece que não tem nem por que estar aqui, né? Por que eu coloquei isso? Para mostrar a influência desse ruído no sinal de comparação, tá? Então se a gente colocar o sinal vai ser isso aqui, né? Direto. Então o que vai acontecer com o sinal de saída quando eu tenho esse ruído, tá? Eu tenho que apagar porque vai aparecer uma coisa aqui. O que vai acontecer com o sinal de saída? Então, lembrando que a comparação acontece quando o VD troca de sinal, tá? E o que vai acontecer aqui, ó, tá? Se a gente der um zoom aqui, ó, vou dar um zoom naquela parte ali, ó. Ele Então, a troca tensão... toda hora, né? Exatamente. Então, essa tensão de saída, ela vai estar descendo aqui, ó, a tensão, se fosse pura, né? Só que na prática ela está fazendo isso aqui, ó, tá? Aqui eu estou assumindo o meu ruído como sendo uma senoide, tá? Então ele vai cruzar por zero várias vezes, tá? Vai cruzar por zero várias vezes e vai fazer com que a saída troque várias vezes, tá? Então o sinal de saída talvez faça isso aqui, ó, tá? Eu vou ter vários cruzamentos aqui por zero nesse momento aqui, tá? Então isso aí a gente chama de bouncing, né? Uma trepidação. Vocês devem ter visto lá em digitais também. Quando a gente pega, tem botões, né? Botão, quando tu pressiona um botão que tem que pegar esse sinal e entrar no microcontrolador. Então, o botão, quando tu pressiona e quando tá soltando ele, não é uma conexão e desconexão do botão imediata. Ela tem uma trepidação, tá? Por isso que é bouncing. Bouncing é quando quica, é um sinal quica. Então, lá o botão ele quica e gera várias... o sinal troca de valor muito rapidamente. E daí esse sinal, se entra no microcontrolador, ele está sendo operado via interrupção de borda, por exemplo, ele vai gerar várias interrupções, tá? Teria que tratar isso de alguma forma. A gente viu um debounce, né? Isso, que é um circuito de debounce. Tem várias formas. No botão, por exemplo, quando eu tenho assim, ó, um botão aqui que eu tenho que pressionar ele, tá? Tem várias formas de fazer isso. Se eu for um circuito assim, ó, eu posso, por exemplo, colocar um pull-up aqui, colocar um capacitor aqui, ó, tá? E esse sinal aqui que vai para o microcontrolador, para o MCU. Tá? Então aqui está em VCC. Então, ficou horrível esse meu circuito aqui. Não dá para entender. Inclusive o do Tiva, né, era para ter um debouncing, né, mas o debouncing dele é uma... Mas depende da intensidade do bouncing também. Então talvez o circuito não esteja projetado para suportar isso, né? Sim, Então, via lá, apertava o botão, via lá, dava um monte de leitura. Pois é. Então, tem várias formas de fazer. Pode fazer via hardware, tá? Tem 3 formas, na verdade, para o microcontrolador. A primeira é pegar e fazer isso aqui, ó. Só coloca um capacitorzinho aqui, ó, tá? Então, porque daí, e esse sinal aqui vai para o MCU, para o microcontrolador. Quando eu faço isso aqui, ó, essa tensão aqui nunca vai variar abruptamente por causa desse capacitor. Tá? Então, o capacitor, quando eu fechar a chave, ele curto-circuita o capacitor e descarrega para a chave, a tensão cai. Quando eu abro a chave, essa tensão aqui sobe lentamente, né? Tem que projetar esse RC, né, para não ser muito lento, né? Mas daí a tensão ela vai subir assim, né? Suavemente, ela não vai ter trepidação, porque esse capacitor vai absorver essas variações, tá? Professor, é o projeto de um filtro passa-baixo, basicamente, né? É um filtro passa-baixo, exatamente. Aqui ainda, o ideal seria até colocar um resistorzinho aqui, ó, em série com o capacitor, porque senão tu dá um curto no capacitor na chave. E daí ele acaba desgastando um pouco a chave. Dá vai faiscando na chave cada vez que tu fecha. Pressiona o botão, ele dá um spike de corrente na chave, né? Porque descarregaria todo o capacitor de uma vez só, tá? Então dá para botar um resistorzinho de 1 a 5 ohms aqui, ó, em série com o capacitor,
tá? E daí ajuda um pouco, tá? A diferença é que esse capacitor, na hora que tu abrir ele, essa tensão aqui, ela vai ter um degrauzinho um pouquinho maior. Só que se esse resistor for bem menor que aquele, daí não tem problema, tá? Então, essa é uma forma, colocando um circuito de debouncing, tá? A outra forma é via o hardware do microcontrolador, que seria o debouncing lá do Tiva, que você disser que não funcionou direito. Mas como é que o microcontrolador faz? Se eu peguei e aconteceu isso aqui, ó, no pino de entrada, como é que o microcontrolador vai fazer? Ele vai olhar para o sinal e vai dizer, é nível lógico 1, tá? Daí ele vai contar um tempo e vai olhar de novo. Ainda é nível lógico 1? Sim. Então já passou a trepidação. Então ele é como se ele amostrasse o sinal e ele tem que amostra várias vezes e verifica se o sinal não mudou. Ele pode amostrar aqui, ó, tá nível lógico baixo, ele amostrou aqui, ó, e amostrou aqui, ó. Então trocou o sinal. Então se o sinal trocou, ele zera o contador e começa a contar de novo. Tá? Daí ele amostrou aqui, ó, a nível lógico alto, aqui a nível lógico baixo. Ainda está tendo bounce. Tá? Então desconsidera e zera o contador. Daí ele amostra aqui em cima, opa, nível lógico alto. Daí ele amostra de novo, opa, nível lógico alto. Então quer dizer que passou a trepidação já. Só que isso eu perco tempo, né? Eu perco tempo se for alguma coisa mais crítica, né? Mas geralmente botão não é algo assim tão crítico, né? E isso aqui, essa trepidação acontece... Timers, né? É por timers, com timers, só que isso pode ser feito via um timer específico para isso, tá? Que na verdade não é um timer, ele conta ciclos de clock, tá? O microcontrolador que eu usava, ele tinha lá, tu podia usar 100 ciclos de clock, só valida a entrada depois de 100 ciclos de clock, tá? Tem que estar 100 ciclos de clock com nível lógico alto, daí é nível lógico alto. Então essa é uma maneira, isso é hardware do microcontrolador. E a outra forma é fazer isso via software. É tipo, tu deu uma borda de subida, tipo, tá, então é nível lógico 1 e depois só entende como nível lógico 0 depois de um determinado tempo, tá? Tem um contador, alguma coisa assim. Ou olhar várias vezes para o sinal e só é nível lógico 1 depois de 5 vezes verificados que é nível lógico alto. Então isso é via software. Tá? Mas daí tu tem que fazer o código, né? Tu tem que analisar. Lá na placa do Tiva dizia que tinha com hardware. Mas era, né? O que acontece naquele que eu usava, ele tinha um nível máximo de níveis de ciclos de clock que ele poderia olhar, né? Então, por exemplo, eu sei que o meu dava, tipo, 1000 ciclos de clock que ele olhava. Tá? Só que é 1000 ciclos de clock em 200 MHz. Então, isso aí dá alguns nanosegundos ali, microsegundos, que daí o balancing ainda pode estar ocorrendo. Então, vai ter limitação, né? É um problema. Beleza? Claro que isso aqui, ó, pessoal, esse bouncing que está acontecendo aqui, ó, pode não ocorrer na prática se o amp-op for lento. Tá? Se eu colocar um amp-op que tem um slew rate muito baixo, então pode ser que o sinal comece a subir, daí a entrada trocou, porque está tendo variação na entrada, daí ele nem sobe. Tá? Então pode acontecer isso, ter um amp-op muito ruim, nesse caso seria bom, porque daí ele não ia trepidar. Tá? Então essa é uma vantagem de ter um amp-op ruim nesse caso. Tá? Beleza? Então é o seguinte, a pergunta é, como é que a gente poderia fazer para fazer esse problema aqui dos múltiplos cruzamentos, tá? Fazer de uma maneira um pouco mais eficiente, tá? Ou identificar melhor o sinal positivo e sinal negativo do sinal da rede, tá? Então, para isso, a gente vai ver agora um outro tipo de comparador, tá? Que são os comparadores com realimentação positiva, tá? É outra classificação, que são chamados os comparadores com histerese, tá? Vamos ver o que é esse bicho. Então, vamos lá. Então, o que é um comparador com realimentação positiva? Então, nessa configuração, então, parte da tensão de saída, ela é realimentada para o sinal positivo, tá? Então, olhem esse cara aqui, esse circuito aqui. Quando você olha de cara para ele, que circuito que parece esse? Circuito que ele parece. Um inversor?
né, parece um inversor, só que não é um inversor, tá? Ele não é um inversor, esse cara aqui é um comparador. Por quê? Porque o sinal aqui está entrando no sinal positivo, tá? Esse circuito, se você colocar um sinal analógico aqui para ser amplificado, ele não vai amplificar, tá? Ele não vai amplificar. Por quê? Porque ele está com realimentação positiva. E isso causa um certo problema, tá? Então, problema é quando a gente não quer, né? Quando a gente quer e sabe usar, não é um problema, é uma vantagem dele. Então, a realimentação positiva, pessoal, ó, por natureza, leva a tensão de saída à saturação. E também insere um efeito de esterese, o que é semelhante a uma memória, tá? Então, como é que ele funciona? Ele é o seguinte, ó. Esse aqui é o amplificador não inversor, com esterese, né? O que é a tal da esterese? Esterese é o seguinte, que nós temos aquele mesmo gráfico de antes, com o V1 aqui e o VO aqui, tá? Então, olha o que acontece. Eu vou pegar aqui, digamos que o meu sinal de saída está em nível lógico baixo, tá? Então, eu começo a aumentar, né? Eu começo a ir para a direita, eu estou andando aqui, ó, né? Eu estou pegando e aumentando o V1. Se eu estou nesse ponto e ando para a direita, eu estou aumentando o V1. Quando esse V1 ficar maior que esse número aqui, que é o VH+, tá? Ele vai trocar, tá? De sinal. Então, ele vai ir para nível lógico alto, tá? E se eu continuar aumentando, ele vem para cá. Só que daí, se eu começar a descer o sinal, ó, essa setinha está apontando para cima. Ó. Ele não vai descer. Ele tem que descer até o VH-. Tá? Digamos que aqui esse VH fosse 2 volts, esse cara aqui fosse menos 2 volts. Então ele está em mais 2, ele tem que descer até menos 2 se eu quiser descer para cá. Ele não troca. É como se fosse uma folga que tem ali no meio, uma zona morta, tá? Que quando passou daquele determinado valor, ele só vai trocar se eu tenho que descer muito mais para ele poder descer, tá? Isso é chamado de esterese. É como se fosse uma memória, tá? Então eu passei determinado ponto, tá? Ele trocou lá para cima. Só que se eu imediatamente voltar, ele não vai trocar para baixo. Ele tem que voltar até lá embaixo para poder trocar. Então, se vocês olharem antes, como é que era o comparador de antes, né? O comparador de antes era assim, né? Assim e assim, né? Então, aqui era V1 e aqui era VO. Então, se eu estava no zero aqui, se eu passasse um pouquinho de zero, ele já trocava para cima. Né? Se eu botasse 1 milivolt, ele trocava para a tensão máxima. Se eu colocasse menos 1 milivolt, ele já trocava para cá. Aqui não. Se eu estou aqui, ó, digamos que aqui fosse 2 volts, eu coloquei 2 volts e 1 mili, ele vai trocar para cima. Se eu trocar para 1.999, ele não vai trocar. Tá? Então, eu tenho regiões aqui ó, onde, para a mesma tensão de entrada, então aqui está 1 volt, digamos, 1 volt de entrada eu posso ter tensão alta ou baixa. Tá? Tenho 2 estados possíveis. Tá? Beleza? É como se fosse uma folga. Não sei se alguém de vocês já teve a infelicidade de dirigir um veículo que tem folga na direção. Tá? Então, tu está dirigindo aqui, ó, uma folga. Aquele fuscão ali, né? Um Fuca com uma folga na direção. Aquilo ali é uma esterese, ó. Para tu fazer o guidão virar pro lado, tu tem que girar bastante, ó. É quando engata lá dentro do pinhão lá da direção. Então tu tem que ir bem pro lado. Só que daí tu começa a voltar, a direção não volta, tá? Daí tu tem que dar mais meia volta pro outro lado para daí ele voltar pro outro lado, tá? Daí ele vai. Agora tu quer virar para direita. Ei, tu tem que dar uma volta pro lado para ele sair. Então essa volta aqui, ó, essa folga de uma volta aqui na direção é isso aqui, ó, é a esterese, tá? A gente viu em controle, em on-off lá. Isso aqui, pessoal, pode ser utilizado para controle de temperatura. Por exemplo, de todas essas geladeira, freezer, ar-condicionado, é tudo isso aqui, tá? Isso aqui é um sistema de controle. Então aqui, ó, nesse sinal de baixo aqui, ó, em vez de ser o V1, a gente coloca como sendo o erro de temperatura, tá? Então, digamos que fosse um sistema de ar-condicionado, por exemplo, e tu quer, digamos, 22 graus, tá? Então, 22 graus é o que tu quer. E daí ele está, por exemplo, 25 graus. Então, o erro é positivo, tá? O erro seria negativo, né? Vamos fazer de quanto que está para aquecer, daí é melhor. Fosse um sistema de aquecimento, o ar-condicionado está para aquecer, tá? Então, você quer 25 graus e ele está 22 graus,
tá? Então tá frio, então ele tem que ligar, tá? Então 22 graus menos, deixa eu ver, quero 25 graus, é o que eu quero. Então 25 menos 22 dá 3 graus de erro. Então 3 graus de erros pode ser que tivesse aqui, ó, tá? Vamos dizer que o meu erro aqui seja 2 volts. Então esse cara aqui, ó, ele vai ficar com, vai dar 3, então ele deu lá para cima, e essa condição aqui que liga, tá? Liga o aquecimento, tá? E daí o que vai acontecer? Vai ligar o ar-condicionado, ele vai começar a jogar calor para dentro da sala, por exemplo, vai começar a esquentar a sala, tá? Então a temperatura, o que eu quero é 25, ele tá a 22, então a temperatura vai começar a subir, tá? Vai começar a subir, quando a temperatura passou dos 25 graus, o erro vai ficar negativo. Então eu estou andando aqui, ó, tá? Só quando ele chegar, digamos lá, em 27 graus, que ele vai desligar, tá? Quando ele chegar aqui, ó, ele desliga, tá? Daí ele vem para cá, ó. Quando ele desligou, daí o que vai acontecer? A sala vai começar a esfriar, né? O calor vai começar a ir embora, a sala vai começar a descer. A temperatura vai começar a descer. Só que ele não vai ligar quando chega nos 25, ele vai ligar quando chegar um pouco abaixo, tá? Essa diferença entre o ligar e desligar é a histerese do controlador, tá? Então, dos ar-condicionados, geralmente é 1,5 grau, 2 graus, tá? O que está mostrando lá no display é a temperatura que a gente quer, mas não a temperatura que vai estar, né? Não tá... Alguns mostram a temperatura que está no momento, né? Mas a maioria é só a temperatura de referência, né? O teu set point, que chama, né? Então, esse controlador, do jeito que ele está aqui, ele seria utilizado para um sistema de ar-condicionado no modo quente, tá? Por quê? Porque quando o erro aumenta, tem que ligar o ar-condicionado, tá? Se fosse um sistema de refrigeração, daí tem que ser um comparador com esterese, só que um inversor. Então, se fosse um comparador inversor, é utilizado para resfriar o sinal, tá? Ok? Show. Beleza? Então, e essa esterese, pessoal, tem alguns sistemas que tu pode trocar o valor da esterese. Por exemplo, naqueles... lembra que tinha no prédio lá todos os prédios lá tinham a quentinha lá que esquentava água com chimarrão? Sim. Se você entrar naquele controladorzinho lá que tem um displayzinho, você pode entrar lá e trocar o valor da esterese, tá? Então, você pode colocar 1 grau, 2 graus, 3 graus, tu muda o set point e a esterese, tá? O que muda para um controlador esse tamanho da esterese? Ele muda a frequência com que ele liga e desliga. Porque se você botar uma esterese muito pequena, então vai subir meio grau, ele já vai ligar. Quando descer meio grau, já vai desligar. E vai ficar ali, ó, ligando, desligando, ligando, desligando. E se tu coloca uma amplitude de esterese maior, ele liga, vai desliga, liga, desliga. Só que então ele tem... o erro é um pouco maior, né? Aumenta o erro, exatamente, e diminui a frequência de partidas, né, do motor lá, no caso. Então, esse número de partidas também diminui vida útil, de relé, de contactora, né, que fica ligando e desligando lá, acaba diminuindo vida útil, né? Então, deixar uma estresse muito baixa, vai aumentar muito a frequência e vai diminuir a vida útil deles. Tá? E se o relé for uma frequência muito alta, ele nem liga, né? Exatamente. Vai ser que nem o amp-op com um slew rate muito baixo, né? Claro que no amp-op a gente está falando em kHz, né? E no relé a gente está falando de 1 Hz menos, né? Alguns Hz. É um dispositivo mecânico, é bem mais lento, né? Beleza? Então, para isso que se utiliza a gente já vai ver algumas aplicações ali, no caso, quando tiver ruído no sinal, a gente vai ver que é bem interessante também fazer isso aqui. Então, isso aqui, pessoal, é chamado de realimentação positiva, tá? Isso aqui é uma operação não linear, tá? O P-Sim, por exemplo, quando você coloca lá o componente amplificador operacional, que é o amp-op, ele não simula realimentação positiva, tá? Não permite simulação com realimentação positiva. Escrevi errado aqui, positiva, tá? Então, ele não simula realimentação positiva, somente negativa. Tá? Se vocês pegar tudo que foi visto antes da aula de hoje e colocar no P-Sim, ele vai funcionar, tá? Agora, a realimentação positiva não funciona. Se você entrar clica no símbolo do amp-op, vai lá no Help, tá? Clica em amp-op, Help, vocês vão ver, na última linha está escrito assim, o modelo do amp-op não... Tá assim, ó,
uma limitação desse modelo é que ele não simula realimentação positiva. Tá? Então, não adianta fazer circuitos no P5 que não funciona. Tem que fazer no LT Spice. Beleza? Boicotar o P5. Vou boicotar o P5. Mas Tá, por então... que ele não faz? É porque ele não quer... Não sei, porque não quer mesmo. Não sei da maneira como eles implementaram, o AmpOp não funciona. O que ele tem naquela barra debaixo dos componentes, pessoal, é o comparador. Lá tem um comparador, só que o comparador dele é um comparador digital. O símbolo dele é exatamente igual. Não sei se vocês já usaram. É um símbolozinho igual. E daí você coloca os sinais aqui que você pode comparar da mesma forma que isso aqui, ó. Só que a saída dele é sempre 0 ou 1. Tá? Então ele não funciona como um amplificador nessa configuração aqui. Até dá para fazer umas gambiarras aqui, tipo, se a alimentação aqui for 10 volts, tu pegar e botar um bloquinho vezes 10 aqui. Daí vai sair 10, mas vai sair entre 0 e 10. Aí você pode pegar e botar vezes 20 aqui e descontar 10 volts aqui. Mas é uma coxambre violenta aqui. E daí aqui seria uma saída entre mais 10 e menos 10. Agora, se dá para realimentar com esse circuito, isso aqui eu não testei. Tá? Mas botar esses bloquinhos aqui eu já fiz. Tá? Já fiz. Para eles fica mais fácil, né? Só botar uma formulazinha ali. Sim, é só um if aqui, né? É C maior que 0 é 1. É só um if. Dá para testar. É que tem que ver que, como tem realimentação, ele tem que pegar o sinal de saída e jogar para a entrada. E ele faz isso no próximo passo de simulação, né? Porque a simulação ela é interativa, né? Ela faz, pega um resultado, e o resultado final dessa etapa ele joga na entrada na próxima. Daí tem que ver se isso aqui fica estável. Né? Acredito que sim, mas vai saber como é que o P5 implementou isso aqui lá dentro, né? Ok? Beleza. Então, assim, ó, realimentação negativa a gente já viu, né? E a realimentação positiva ainda não. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma análise do que é realimentação negativa versus a positiva, tá? Então, aqui a gente vai fazer um exercício mental, tá? De comparação entre realimentação negativa e positiva, tá? Fui eu que bolei isso aqui, eu nunca vi em lugar nenhum, que é só didático, tá, pessoal? Isso aqui não é assim na prática. Até é, mas não é, a gente não vê isso acontecendo, tá? Que é só para a gente entender como é que a alimentação positiva e negativa funciona, tá? Então é o seguinte, ó. Primeiro são feitas algumas hipóteses aqui para a gente analisar. É o seguinte, ó. Primeiro considere que o ganho do amplificador operacional é grande, isso aqui é verdade, a gente já sabe. Porém, o seu efeito seja aplicado de forma lenta e por etapas. Tá? Então, o ganho não acontece imediatamente. Ele é lento. Tá? Na prática também é assim, né? Só que aqui ele vai ser muito lento, tá? Para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Tá? E vamos considerar que a tensão de saída inicia em valores diferentes e vamos verificar se a tensão converge para um determinado ponto. Tá? Isso aqui, pessoal, quando a gente fala em realimentação, a gente está analisando, na verdade, a estabilidade. Tá? Vocês estão vendo isso aqui lá em controle, talvez. Estabilidade. Lá a gente chama de estabilidade de sistemas em malha fechada, estabilidade de sistemas em malha aberta. Tá? A estabilidade tem várias maneiras de se analisar. A maneira como é analisada lá em controle é chamada de BIBO, a instabilidade. Tá? O que significa BIBO? Significa bounded input, bounded output. Seria entrada limitada para uma saída limitada. Okay? Então, se eu colocar uma entrada limitada no meu sistema, ele só vai ser estável se na saída tiver uma saída limitada também. Tá? Porque eu posso colocar uma entrada limitada e na saída explodir. É um valor que explode, né? Então, ele seria não estável. Tá? Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, ver se com uma determinada entrada, ele tem que convergir para o mesmo ponto, mesmo saindo de pontos diferentes, tá? Pense nisso como se fosse um exemplo bem clássico para ver estabilidade, pessoal, é um pêndulo, tá? Pense num pêndulo, tá? Um pêndulo de um relógio. Então, o pêndulo, pessoal, ele tem 2 pontos de equilíbrio, tá? O que é um ponto de equilíbrio? É um ponto onde ele pode ficar parado de forma estável, tá? Ou não estável, tá? Então, por exemplo, um pêndulo, ele tem 2 pontos de equilíbrio. O primeiro ponto é esse ponto aqui, ó. Se eu largar o pêndulo nessa posição, ele cai e fica nessa posição. Tá? Se eu largar numa posição diferente, ele vai voltar para essa posição aqui. Ele pode oscilar, mas ele para nessa posição.
Então, essa posição, pessoal, é uma posição estável, tá? Então, diferentes pontos de largada param no mesmo ponto final. Outro ponto de equilíbrio, pessoal, é em cima, um pêndulo invertido, tá? Esse ponto aqui, pessoal, ele é um ponto de equilíbrio que ele é não estável. Se eu largar ele para qualquer... Se eu equilibrar bem no ângulo zero, sem vento, sem nada, eu até consigo equilibrar ele nesse ponto, tá? Ele é um ponto de equilíbrio, mas ele não é estável. Porque qualquer toquezinho que eu dou, ele cai para o outro lado, tá? Ele não é estável. Ok? Tranquilo? Então, para a nossa definição de estabilidade é o seguinte: eu vou largar ele num ponto e ele tem que voltar sempre para o mesmo ponto. Se ele voltar para aquele ponto, ele é estável. Beleza? Tá, então vamos lá. Vamos primeiro analisar a representação negativa. Tá? Então, a representação negativa está aqui, ó, que é o que a gente já viu, que é o amplificador inversor. Tá? Então, eu fiz uma tabela e a outra que nós vamos analisar é o comparador, a representação positiva, né? Que é o que mudou é que aqui tem um positivo. Tá? Então, por hipótese, eu coloquei todos os resistores iguais, tá? Então, por exemplo, aqui 10K e 10K, tá? Todo mundo com 10K aqui. E aqui é 10K. Ok? Então, aqui a tensão diferencial, ela é menos a tensão no negativo aqui, né? E nesse caso aqui, ó, a tensão diferencial é mais V+, tá? E a tensão de saída, pessoal, ela é a tensão diferencial vezes o ganho diferencial, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui seria V-. Então, seria V- aqui, ó, tá? Vezes esse cara aqui, ó. Só que como tem um negativo, ele ficou com o negativo ali. E nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui, eu tô colocando V+, tá? Então, como é positivo, na saída vai ser saída positiva, tá? Então tá, eu fiz uma tabelinha para mostrar como é que esse cara se comporta, ok? Então eu coloquei na entrada, pessoal, 0 volt, tá? 5 casos aqui onde a entrada é sempre 0. Então, quanto que tem que ser? Como esse circuito a gente já sabe, quanto que é o ganho desse cara aqui? Ó? É esse resistor dividido por esse. Então, dá 10 sobre 10, que dá 1. Inversor, então, é menos esse cara aqui. Então, a saída, se eu colocar 0 na entrada, tem que dar 0 na saída, tá? Só que, ó, que nem eu falei, ó, a hipótese é o seguinte. Nós vamos dizer que a tensão de saída começou num ponto diferente, tá? E vamos ver se ele vai ir para 0, tá? É o pêndulo, onde eu larguei, eu sei que ele tem que parar em 0, só que eu estou largando com um ângulo maior aqui. Será que ele vai ir para 0? Então, olha aqui, ó. E o meu ganho, eu estou dizendo que ele vai acontecer lentamente. Então, olha aqui, ó. Se na saída tem 2, aqui tem 2, ok? A entrada, eu estou dizendo que é 0, então ele está aterrado, ok? Então, se aqui tem 2 volts, e aqui é um divisor resistivo igual, quanto que é a tensão que vai ter no terminal negativo aqui, ó, no V- aqui? Ó? Vai ser 1 volt, porque é um divisor resistivo igual aqui, né? Então, se é 10K e 10K, tenho 2 volts em cima, vai ter 1 volt. Então, aqui na tensão diferencial vai aparecer 1 volt, tá? 1 volt. Daí, o que vai acontecer? Essa tensão vai ser amplificada pelo ganho do amplificador diferencial, do amplificador operacional, que é um ganho grande, tá? Então, a saída vai ser quanto? Esse 1 volt da tensão diferencial vezes menos o ganho diferencial, porque ele é inversor. Então, vocês estão vendo que aqui está positivo e a tensão de saída deu um valor negativo, tá? Então, está apontando para baixo, tá? Está tentando diminuir a tensão, ela está em 0, ela está em 2, ó. Tá? Só que a saída agora, depois de um passo de interação, porque a gente está dizendo que ele vai acontecer em etapas, lentamente, então esse cara aqui está apontando para baixo, então a tensão está diminuindo, tá? E daí, digamos que, então diminuiu um pouco, não vou dizer que ele ficou negativo, mas ele diminuiu um pouco. Então digamos que a tensão VO ela começou com 1 volt agora. Então aqui na saída tem 1 volt. Quanto que vai ter aqui agora no terminal negativo? Vai ter a metade, né? Porque é um divisor resistivo. Vai ter 0,5. 0,5 vezes o ganho vai dar menos AD vezes 0,5 na saída. Então, vocês estão vendo que começou mais perto da tensão que a gente sabe que ele tem que ir, só que ele está indo mais devagar agora, porque ele está indo com uma velocidade, é como se fosse a velocidade isso aqui, né? Está indo com 0,5 de intensidade, tá? Para baixo também. E digamos que ele tenha começado com menos 2, ó. Aqui, ó, fosse menos 2.
Então, menos 2 vezes o divisor de tensão aqui daria menos 1, tá? Menos 1 vezes o ganho de menos AD vai dar mais 1 vezes AD. Então, isso aqui está apontando para cima, tá? Então, ele começou em menos 2, antes ele começou aqui, ó, então ele está indo para o zero. E agora ele começou aqui, ó, também está indo para o zero, tá? Depois, eu supus que ele iniciou em menos 1. Então, quando for menos 1 aqui, ó, ele vai também apontar para cima. Então, vocês estão vendo que ele está apontando para o zero. Tá? Ele começou em valores diferentes, mas está indo para zero. Tá? Então, isso aqui denota que esse negócio é estável. Porque pelos dois lados que eu comecei, ele vai para o mesmo ponto. Tá? Então, isso é um indicativo que o negócio é estável. Tá? Entendido isso? Tranquilo? Peraí. Ali a senoide, esses 2 volts é a excursão da senoide, né? Não, isso aqui é o seguinte, eu estou com valor constante na entrada, tá? Estou com um constante. Só que eu supus que a saída, ela é lenta, ela varia devagar, e ela começou com 2 volts, tá? Liguei e o meu amp-op tá perdido, não sei o que ele está fazendo, ele não sabe que tem que botar 0 na saída, ele começou em 2, tá? E daí eu quero ver esse negócio indo para 2, indo para 0, né? Então, ele começou com 2 e a entrada é 0. A gente sabe que ele tem que ir para 0 na saída, tá? Então eu quero ver ele indo para 0, tá? Então quando eu coloquei 2 lá na saída, ele vai pegar esse 2, realimentar para a entrada, diminuiu a entrada. Opa, então tem que diminuir a saída. Daí diminuiu a saída, ele joga para a entrada, ele vai diminuir ainda mais a saída. Então ele está indo para 0, tá? E se eu coloquei negativo, acontece o contrário. Porque negativo, ele vai jogar para a saída um valor um pouco menor, que daí vai jogar para a entrada um pouco menor, só que o menor dele está indo para 0, né? Está subindo, tá? O valor está aumentando. Então vocês veem que para os dois lados ele vai convergir para o mesmo ponto, ó. Então se eu colocasse um valor aqui que fosse 1 milivolt na saída aqui, ele faria a tensão diminuir. E se eu colocasse na saída aqui menos 1 milivolt, na próxima interação ele faria a tensão subir, tá? Porque o ganho é negativo e a realimentação é negativa. Por isso que ele converge para o mesmo valor, tá? Essa é a ideia. É um processo, é por passos, tá? No próximo passo ele vai corrigindo isso, tá? É bom, né? Porque se ele explodisse, aí seria um problema. Exatamente. Então ele faz um processo que ele vai se corrigindo. Cada etapa ele pega e joga sempre um valor apontando sempre no sentido oposto, tá? Sempre no sentido oposto. Por isso que é negativo, né? Sempre no sentido oposto. Então, e ele sabe que a tensão na saída tem que ser 0, tá? Então ele tenta levar para 0, ok? Porque a gente já viu que esse aqui é o ganho, né? Então a saída tem que ser 0. Então ele leva para 0, tá? Isso é o conceito de realimentação negativa. Tende a estabilizar o sistema, tá? Ok? Não sei se ficou claro, se não confundiu mais ainda, mas a ideia era que para mostrar que ele leva sempre para o valor que eu quero na saída, tá? Esse ganho aqui, pessoal, talvez fique difícil de ver, mas esse ganho aqui é como se fosse um ganho, quando eu falo que é lento é por etapas, esse ganho é como se fosse um ganho incremental. Pense nele como sendo um ganho incremental. Na saída, ele pegou a saída que estava 2 volts, e somou essa parcela. Talvez ficasse mais claro assim. E esse ganho teria que ser não tão grande, né? Então, teria que ser um ganho pequeno. Então seria 2 volts mais essa parcela aqui que é negativa, fez o seu valor diminuir um pouco. Tá? Fez o valor diminuir um pouco. Nessa outra etapa, daí ele largou 1 volt na saída. Esse 1 volt veio para cá, ó. Daí, esse 1 volt, como passa para o divisor resistivo, dá 0,5. Tá? Esse 0,5 é multiplicado pelo ganho, e daí ele desconta mais um pouquinho na saída. Tá? Daí ele diminui mais um pouco. Então ele vai diminuindo cada vez mais até chegar em 0. Tá? Só isso por si só poderia ser um indicativo que ele sempre tende a 0, né? Por isso ele tem que analisar pelo outro lado também. Tá? Os dois lados ele tem que ir para o mesmo ponto. Okay? Beleza? Então, esse aqui, na verdade, não poderia ser. É um ganho incremental, ou a direção.
tá? Esse valor aqui não é o valor da saída, é a direção. Então, ele está indo para baixo, e aqui está indo para cima, porque é positivo. Tá? Beleza. Talvez tenha que melhorar mesmo essa tabelinha para explicar melhor. Tá? Poderia ser um ΔV aqui, talvez. Não é um ganho fixo, né? Não é um... o ganho é fixo, mas a entrada vai variando. Né? A entrada vai variando porque é um sistema dinâmico, né? Ele vai se atenuando e convergindo para o valor que tem que ser. Tá? Então, a realização negativa é isso aí. Para o lado, é um pêndulo. Para qualquer lado que eu largar, ele pega e traz de volta para o valor certo. Tá? Agora, vamos ver para a realização positiva. Tá? Então, olhem para a realização positiva. Ó. Eu coloquei 0 na entrada e eu coloquei uma tensão inicial na saída de 2 volts. Tá? E quero ver se ele vai para que lado que vai ir esse cara. Tá? Então, olha aqui, quando eu coloquei 2 volts, ó, pela realimentação, ó, é 10K e 10K, e não entra corrente no terminal positivo aqui, ó, essa tensão aqui, ó, que é a tensão diferencial, ela vai ser metade, né, porque é resistores iguais. Então, isso aqui tem 2 volts, aqui vai aparecer 1 volt, tá? Esse 1 volt vai entrar aqui, multiplicar pelo ganho e vai calcular a nova tensão de saída, o incremento de tensão na saída, tá? Então, é 2 volts, passou para o divisor, deu 1 volt na entrada, e ele vai calcular aqui, vamos chamar de delta esse cara aqui. Ele vai calcular o incremento que tem que colocar na tensão de saída. Só que olha aqui, o incremento é positivo. Tá? Então esse meu incremento aqui é positivo, então ele vai aumentar mais a tensão. Tá? Talvez tivesse começado por aqui, ó. Coloquei 0 na entrada e tinha 0,1 na saída. Daí na saída deu, na tensão diferencial deu 0,05, né? Porque dividiu por 2. Na saída, incrementou em 5% a tensão. Então, a tensão subiu. Tá? Então, se a tensão subiu, digamos que agora tenha 1 volt na saída. Então, esse 1 volt pegou e apareceu metade, 0,5. Agora aumentou, o incremento foi de 50% na saída. Tá? Então, a tensão de saída subiu. Daí, na saída, apareceu 2 volts. 2 volts, passou para o divisor, deu 1 volt. Agora deu 100% de aumento na saída. Estão vendo que quanto mais aumenta, mais ele quer aumentar? Tá? Então, eu saí de 0. Eu coloquei uma tensão positiva. Ele, satura na saída. Tá? Olha essa outra aqui, ó. Quando eu coloquei uma tensão negativa. Tá? Negativa. Passou pelo divisor resistivo, deu 0,05. Multiplicou pelo ganho aqui, ó. Deu um ganho negativo, minha tensão negativa vezes o ganho positivo deu um incremento negativo. Então ele diminuiu 5%. No próximo etapa ele diminuiu, aqui faltou um negativo. Ele diminuiu, incrementou em 50% para baixo também. Depois em 100%. Então, se eu largar uma tensão positiva, ele explode para cima. Se eu largar uma tensão negativa, ele explode para baixo. Tá? Então, lembra, para um sistema ser estável, ele tem que convergir. Convergir, ó. Para os dois lados tem que ir para o mesmo ponto. E já para esse sistema aqui, ó, ele vai para o lado oposto. Ó. Qualquer petelequinho que eu der aqui, ele explode para um lado. É como se fosse o pêndulo invertido. Ó. Então, um pêndulo aqui, qualquer petelequinho, ele cai para cá. Então, dá um petelequinho para cá, ele cai para cá. Tá? Então, isso aí é a definição de um sistema instável. Tá? Então, a realização positiva ela tende a desestabilizar a saída. Tá? No caso aqui, como ele tem limitação, né, de saída, ele acaba saturando a saída. Ele limita numa tensão máxima a tensão de saída. Beleza? Isso é só para entender o que isso aqui a gente não vai usar para mais nada. Isso é só para mostrar isso aqui, né? É só didático aí, que eu não sei se ajudou muito, mas é só para mostrar que a realização negativa estabiliza e a realização positiva desestabiliza. Então, tranquilo? Vai usar uma realimentação positiva se ela... Como? Se ela não é estável, a gente vai querer usar ela igual. Sim, tem uma aplicação muito interessante para usar a realimentação positiva, tá? Que é para fazer uma bomba. O que é uma realimentação positiva? É uma coisa que quanto mais acontece, mais ela vai acontecer.
Então, tu quer fazer uma bomba, tu quer que a pólvora queime mais pólvora, que queime mais pólvora, exploda, né? Ó, tá Então, aí o motivo por que o PSIM não simula isso aí, né? pode ser, pode Em ser. tempo discreto fica muito pouco, né? Então, é bem isso aí. A realização positiva, ela tende a fazer o sistema explodir, tá? Geralmente, os sistemas têm limitação, daí não explode fisicamente, né? No caso, uma bomba é exatamente o que a gente quer explodir o sinal. Mas aqui não. Vocês vão ver agora para que a gente utiliza, tá? Para que utiliza. Então vamos lá, que é para fazer o chamado comparador Schmitt-Trigger, tá? Que é vamos ver agora o não inversor, tá? Que é um tipo de comparador, tá? Que é esse comparador que eu mostrei antes. Então ele usa a realimentação positiva, tá? Para isso que a gente utiliza, para fazer aquela esterese que eu comentei antes, tá? Então vamos ver como é que ele funciona. Então, vamos lá. Então, as tensões nos terminais, ela tem tensão positiva, tensão negativa, né? Então, no terminal negativo, que é o inversor, a tensão de saída é 0 volt, tá ligado no zero. E na tensão positiva, quanto que é? Tá? Não, temos que calcular. Aqui, pessoal, não dá para usar curto-circuito virtual. Tá? Ele não vai ser zero, tá? Porque tem realimentação positiva. Tá? Então, não vai ser zero. Então, como é que a gente calcula essa tensão aqui? Lembrando que aqui não vai corrente. É zero de corrente. Então, essa tensão aqui, ó, ela é formada pela contribuição dessa fonte e dessa fonte. Tá? Então, nós vamos analisar essa tensão V+, por superposição. Tá? Primeiro, a contribuição do V1, que está aqui. Ó. Então, nesse ponto aqui é um circuito aberto, ó, não tem nada aqui. Tá? Não tem nada, porque não drena a corrente. Tá? E essa tensão aqui ela vai ser diferente de zero. Tá? Vai ser outra tensão. Tá? Então, essa tensão V mais linha ali, ó, eu tenho que calcular. O V0 eu considerei como sendo zero, né? E daí eu faço um divisor de tensão aqui, ó. Então, a tensão V mais linha é V1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, essa é a contribuição do V1, tá? Depois eu faço a contribuição do VO, tá? Então, no VO eu tenho aqui VO e na entrada eu tenho um curto, né? Porque é uma fonte de tensão, tá? Então, aqui tem um V mais duas linhas e na entrada zero. Então, a tensão de contribuição de VO é VO vezes R1 dividido por R1 mais R2, tá? Beleza? Então, não existe curto-circuito virtual aqui. Ok? Então, contribuição da saída, contribuição da entrada para produzir o VO+, tá? Então, o VO+, é dado por essa equação aqui, tá? Daí, a pergunta que fica, ó, aqui está a nossa tensão, ó, tensão de saída, tá? Daí a pergunta é, quando que a saída troca de estado? Por quê? Porque esse circuito tem realimentação positiva. Então, qualquer diferença de tensão aqui, ó, vai desestabilizar o sistema e ele vai saturar. Ou vai saturar para cima, com VO+, ou vai saturar para baixo, com o VOM menos, tá? Menos VOM. Então, ou a saída está num estado ou está no outro, tá? Porque tem realimentação positiva e ele satura, ou satura para um lado ou satura para o outro. Então, está sempre saturado, tá? Então, como é que eu vou fazer? Então, quando é que a tensão troca? A tensão troca de estado quando a tensão diferencial nos terminais do ampliómetro trocar de sinal. Tá? Ou seja, quando o VD, né, que é V mais menos V menos, só que o V menos é zero, né? Então a gente tem que analisar só o V mais aqui. Tá? Quando o V mais trocar de sinal, nós vamos ter uma troca de estado na saída. Tá? E aqui a gente tem que fazer as suposições, então. Tá? Então, primeiro, aqui está a nossa equação que nós vamos analisar. Quando é que troca de estado? Quando o VO mais trocar de estado. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui que é o diferente da outra análise, tá, pessoal? Na outra análise, nós sempre partíamos da entrada para a saída, né? Porque existia uma relação única entre o sinal de entrada e a saída, que era dado pelo ganho. Então, se eu tinha uma tensão de 1 volt aqui, tá? Eu sabia exatamente a tensão de saída, tá? Agora não. Agora não. Por quê? Porque pode ser que a minha saída esteja em nível lógico em alto ou em baixo. Seja mais VOM ou menos VOM. Tá? Então, como é que a gente faz para analisar? A gente precisa
assumir uma tensão na saída e calcular a tensão da entrada que vai trocar o estado. Tá? Totalmente diferente do que era feito antes. Tá? Essa que é a sacada. Então, primeiro, ó, inicialmente considere. Então, já vão se acostumando com isso, pessoal. Agora é sempre assim, ó. Considere. Tem que considerar uma tensão de saída. Tá? Por isso que lá naquela tabelinha eu coloquei que começou com 2 volts, começou com 1 volt. Tá? É isso aí que vai acontecer agora. Então, olha aqui, ó. Inicialmente, considere VO igual a VOM. A mais VOM. Então, significa o quê? Que está saturado para cima. Tá? Então, ele está numa condição que já, apesar de ser um sistema instável, ele explodiu e ficou lá. Tá? Ele saturou para cima. Dá para dizer que está num ponto de equilíbrio. Tá? Ele ficou saturado na tensão máxima. Então, se isso aconteceu, então olha a loucura que é. Tem que considerar uma coisa, logo aconteceu isso. Tá? Vai ser sempre assim. Então, considere VO igual a mais VOM. Logo, o V mais tem que ser maior que zero, para ele ficar lá, né? É um ponto de equilíbrio, né? Então, se ele está saturado na saída, quer dizer que o V mais é positivo. Então, agora que vem a pergunta. Para VO trocar para negativo, a tensão de saída, a tensão de entrada, né, deve ser tal que o V mais seja menor do que zero. Tá? Então, olha o que acontece. Olha a equação aqui. Vamos analisar essa equação aqui. Ó. Então, é o seguinte. Na saída, está saturado. Então, quanto que é a tensão de saída? Mais VOM. Tá? Daí a pergunta, qual que é a tensão de entrada que vai fazer com que troque? Tá? Então, se antes o V mais estava positivo, para trocar, o V mais tem que ser agora negativo. Então, nós vamos fazer isso aqui menor do que zero e ver qual que é o V1 que vai trocar de estado. Tá? Então, tá a nível lógico alto na saída. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir a tensão da entrada para puxar aquele cara para o outro lado. Tá? Dali que vai surgir a esterese, né? Então, posso estar variando a tensão da entrada e não troca a saída. Então, ele tem que descer bem para daí puxar aquele cara lá. É a folga, né? Então, eu estou girando aqui, não mexe direção. Então, eu tenho que puxar bem para o lado para ele trocar. Tá? Então, ó, isso aqui tem que ser menor que zero, que é o V+, né? O V+ tem que ser menor que zero. Então, ó... Oi? Alguém perguntou uma coisa? Eu não. Tá. Da minha parte, não. Tá, achei que alguém tinha perguntado. Então, aqui, ó, isso aqui tem que ser menor que zero. Então, vamos fazer menor que zero. Esse VOM aqui, ó, essa parcela foi para o outro lado, ficou negativa, tá? Aqui a gente corta o R1 com o R2, tá? E isola o nosso V1, tá? Então, significa o quê? Que o V1, pessoal, tem que ser menor do que VOM vezes R1 sobre R2, com sinal negativo. Então, esse VOM é um número positivo, digamos 10 volts, tá? E essa relação aqui, se os dois fossem iguais, daria 1, tá? Então, a gente poderia colocar assim, esse cara aqui 20K e esse cara aqui 10K, tá? Então, seria 0,5. Então, o V1 troca quando a tensão de entrada ficar menor do que metade da tensão de saturação, tá? Já vamos fazer um gráfico ali para mostrar. Ok? Esse número aqui, pessoal, essa constante a gente chama de VH-, que é a esterese negativa, tá? Esterese negativa. E, para o outro lado, então, a tensão de esterese negativa, tá? E, para o outro lado, é a mesma análise, tá? Então, olha aqui, ó. E considere inicialmente que a tensão de saída está saturada para baixo, tá? Então, se ela está saturada para baixo, quer dizer que o V mais aqui é menor que zero. Tá? Ele só troca quando isso aqui for verdade. Então, ele tem que ter trocado. Tá? Então, para VO trocar agora para positivo, tá? Qual que deve ser a tensão de entrada? Ok? Então, a tensão de entrada vai ser tal que troque o V mais para maior que zero. Tá? Então, quanto que é o V mais agora? O V mais é dado por essa equação. Nós sempre tem que primeiro encontrar essa equação aqui, ó, tá? Sempre encontrar essa equação aqui. Então, olha aqui, ó. Qual que é o VO? O VO está saturado no negativo,
tá? Tá no negativo. Então, olha, esse cara aqui está negativo. Então, isso aqui, para trocar para cima, tudo isso aqui tem que ser maior que zero. Tá? Então, a gente vai fazer tudo isso aí maior que zero. Esse VOM vai para o outro lado, corta o R1 com o R2 e isola o V1. Então, para o V1, para trocar a saída, o V1 tem que ser maior do que VOM vezes R1 sobre R2. Tá? Isso aqui a gente chama de esterese positiva. Tá? Então, tem um valor de V1, ele só troca quando for maior do que V1, maior que VH+, ou menor que VH-. O que está no meio ali, fica o estado anterior. Tá? Então, esterese negativa, VH-. Esterese positiva, VH+. Tá? Daí que surge esse gráfico. Então, quando que troca para valor positivo? Quando a tensão for maior do que VH+. Ó. Quando o V1 for maior que VH+, ele troca para positivo. Seria esse caso aqui. Ó. Tá? Então, a minha tensão está em nível lógico baixo. Tá? Daí começou a subir, subir. Quando chegou num ponto, ele troca para cima. E daí, se eu logo já diminuir, ele não troca. Ele tem que descer até o VH-, tá? Para daí trocar para baixo. Tá? Por isso que essas setas aqui ó, apontam para os dois lados. Tá? Agora, essas aqui têm direção. Ó. Se eu estou aqui, ó, nível lógico alto, e baixou de VH-, ele vai trocar para baixo. Tá? E não volta. Mesmo que eu volte um pouquinho a tensão, ele não volta para cima. Eu tenho que ir lá em cima e daí trocar. Tá? Deu para entender mais ou menos qual que é a lógica? Sim. Acho que sim. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é chamada de esterese. Tá? É essa folga que nós temos no sinal. Então, a lógica fica a seguinte: VOM fica saturado para cima, CV1 maior que VH+, saturado para baixo, CV1 é menor que VH-, e se ficar entre os dois, fica o estado anterior. Tá? É como se fosse um flip-flop lá que a gente via lá em digitais, né? Era o flip-flop SR, se não me engano, né? 7 reset. Então, quando passou a determinada tensão, ele seta. Tá? E para resetar, ele tem que diminuir bastante para poder desresetar. Tá? Então, esse tipo de amplificador aqui, pessoal, os limites de esterese, eles são simétricos, tá? Porque esse valor aqui, ó, é igual a esse aqui, ó, tá? Então, o VH menos, o módulo do VH menos é igual ao módulo do VH+, tá? Dá para chamar isso aqui só de VH também, se quiser. Ok? Então, a esterese, ela é simétrica, tá? Dá para fazer assimétrico também? Dá para fazer assimétrico, daí eu tenho que colocar uma tensão aqui, ó, nesse terminal negativo, que vai ser nas próximas aulas, não vou complicar tudo numa só, tá? Beleza? Então, vamos fazer agora um exercício aí para ver se a gente entendeu aí, para a gente finalizar, tá? Então, olha esse exemplo aí, ó. Considere um sinal de 10 volts, mesmo exercício de antes, tá? O sinal senoidal de 10 volts, com amplitude de 1 kHz, foi contaminado por um ruído branco em todas as frequências, tá? De 200 milivolts de amplitude. Projetar um comparador que forneça um sinal nível lógico alto quando a tensão de entrada for positiva e nível lógico baixo quando a entrada for negativa. Não deve ocorrer bouncing quando o sinal cruza o 0 volt. Tá? Considerar um POP rail-to-rail com mais ou menos 10 volts. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Tá? Vamos lá para o... vou trocar lá para o sketchbook, que fica mais fácil da gente analisar. Tá? Então, tá. O que vai acontecer? Vamos novamente dar um zoom nessa região aqui, ó. Tá? Dar um zoom nessa região ali. Ali, ó, o sinal, aqui está o nosso 0 volt, e aqui está descendo o nosso sinal, tá? Só que o sinal tem um ruído, tá? Então, olha o que vai acontecer. Aqui, ó, nós queremos detectar o cruzamento por zero, tá? Só que ele cruzou várias vezes por zero, ok? Então, o que vai acontecer quando a gente colocar um comparador com esterese? Então, ele tem 200 milivolts de amplitude de ruído, tá? Então, digamos que esse sinal aqui, ó, ele tenha 200 milivolts, tá? 200 milivolts. Então, o que nós vamos fazer?
Quando esse cara aqui, ó, tocar ao menos 200 milivolts, a gente diz, pronto, esse cara aqui é sinal negativo, tá? Por quê? Porque daí, como o sinal com 200 milivolts mais essa sinoide aqui estão descendo, tá? Esse outro pico que der aqui, ó, ele é o sinal senoidal mais 200 mili. Então, essa amplitude aqui não vai chegar em 200 mili, tá? Porque 200 mili seria se ele partisse de zero, só que o sinal principal já desceu. Então, 200 mili vai estar por aqui, ó, tá? Então, a gente vai colocar uma esterese um pouco maior que 200 mili, tá? Porque daí, olha aqui, esse cara aqui cruzou, e quando é que ele ia trocar para sinal? Quando ele chegou aqui, ele trocou. Vamos fazer aqui o gráfico, ó. Como é que é a tensão de saída? Aqui está positiva, ó. Quando deu nesse menos 200 mil aqui, ó, ele trocou para sinal nível lógico baixo. E daí, quando ele subiu aqui, ó, olha aqui, cruzou o zero, mas ele não vai trocar. Ele vai trocar quando? Só quando for maior do que 200 mil, tá? E esse ponto aqui não é maior de 200 mil, então ele não vai trocar mais, porque daí o próximo já vai estar aqui, ó, tá? Então, esse cara aqui já vai entender esse cruzamento aqui, ó, por 200 mil como sendo a troca, tá? Então, o cruzamento por zero não vai ser um puro, né? Não vai ser exatamente aqui, porque esse ponto aqui a gente não sabe quanto que é, porque tem um ruído ali no meio. Então, a gente comuta um pouco abaixo de 200 mil, tá? E daí, na subida é a mesma coisa. Então, a gente sempre projeta a esterese para um valor um pouco maior do que o ruído. E daí ele não vai ficar trocando ali nesse cruzamento por zero. Se fosse um comparador normal, ele ia trocar aqui, 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 aqui e aqui. Ó. Teria 1, 2, 3, 4, 5 cruzamentos por zero. Tá? E assim vai ter um só. Isso com um ruído com amplitude fixa, né? Tem que ter uma estimativa do ruído. Tem que ter uma estimativa do ruído, exatamente. E se ele for, né, tipo, 200 mili, depois de uma hora ele vai 100 mili, daí já fica em zero toda vez. Aí. Né? Daí tu projeta pro pior caso. Tu pega o pior caso, né? Daí ele vai... O maior daí. Pega o maior. Exatamente. Tá. Então, esse aqui seria o nosso V1. E esse aqui seria o nosso VO. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse carinha aí. Então, esse circuito aí, como é que nós vamos analisar? Tá? Tem que fazer toda a análise. Supondo que a gente está fazendo do zero essa equação aqui, nós temos que encontrar a equação do ganho. Tá? A equação que não é a equação do ganho, né? Mas a relação entre a tensão de entrada e saída. Agora, que não é mais ganho porque não é linear. Ganho é só quando é linear, né? Aqui é só a relação entrada e saída, tá? Então vamos lá, rapidinho aqui. Nós temos aqui ó, uma tensão de entrada, R1. Aqui nós vamos ter a nossa tensão VD, tá? Que ela está assim agora, né? Não é curto-circuito virtual, né? Não é curto-circuito virtual. E aqui nós temos a tensão VO. Esse aqui é VO, esse aqui é V1, R1 e R2, tá? Então, aqui nós temos que fazer a análise do VD. Quanto que é essa tensão VD? Porque é a tensão VD que vai definir quando troca de sinal, tá? Porque o VO, ele vai ser... Essa equação aqui não tem esterese, ó. VO é igual a VOM se VD for maior do que zero e menos VOM se VD for menor que zero. Você tem que ver que essa equação aqui, pessoal, não tem esterese, porque ela está pegando o VD. A esterese acontece quando eu pego o V1, tá? Por causa da realimentação positiva e tal. Ok? Então, essa equação aqui é universal, tá? Para comparadores. Ela é sempre verdade, tá? Agora, com o V1, não. Com o V1, não. Por quê? Porque o VD depende da entrada e da saída. E a saída muda, tá? A entrada muda também. Então, a gente tem que escrever a equação do VD, ok? Então, aqui, fazendo por superposição, vamos com a primeira contribuição do V1, né? Então, o VO seria 0. Então, aqui já vou fazer direto, tá? Não precisa fazer todas aquelas etapas, né? Então, curto-circuitando o VO, tá? E daí, aqui, olhando o V1 para cá, vai ficar V1 vezes R2 dividido pela soma. R1 mais R2. Mais a contribuição do VO, que é VO vezes R1 sobre
R1 mais R2. Tranquilo? Beleza. Então, esse VD vai entrar aqui, ó. Tá? Beleza? Então, nós temos que pegar e analisar agora as duas condições. Tá? Então, o que é o objetivo? Descobrir qual que é o V1 que faz com que o sinal troque de estado. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar, então, que o VO já é... Então, vamos escrever assim, inicialmente, VO igual a VOM. Ok? VO igual a VOM. Logo, então, o nosso VD... Vou colocar aqui. O nosso VD é maior do que zero. Tá? Então, para que aconteça a troca, para haver troca de estado, isso aqui é a condição de equilíbrio. Então, o VD tem que ser menor do que zero. Ok? Então, isso aqui tem que ser menor que zero. Então, vamos substituir ali. Quero saber quanto que é o V1 vezes R2 sobre R1 mais R2, mais. Então, o VO, eu já sei que vale VOM. VOM vezes R1 sobre R2. Opa. Mais R2. Então, quando isso aqui for menor do que zero, tá? Vai acontecer uma troca. Ok? Então, vou cortar esses caras aqui, ó. Esse cara vai para o outro lado. Então, o meu V1 ele tem que ficar menor do que... Vai para o outro lado, vai ficar menos VOM vezes R1 sobre R2. Ok? Então, isso aqui é a nossa histerese VH menos. Tá? Beleza? Então, isso aqui é a análise para a gente identificar a histerese negativa. Tá? Fazer aqui, já que eu tenho essa possibilidade, eu vou copiar isso aqui e só trocar as coisas que mudaram. Que beleza, eu queria ter isso aqui no quadro. Que maravilha. Tá, agora eu vou só trocar aqui, então. Então, agora, inicialmente, esse VO é igual a menos VOM, tá? Então, quer dizer o quê? Que esse cara aqui é menor do que zero. Então, para ver troca de estado, agora ele tem que trocar para o outro lado. Trocar para maior do que zero. E daí, na saída, então quer dizer que ele está com menos VOM. Então, quer dizer que aqui é menos. Ok? Menos esse cara aqui. Então, ele vai passar para o outro lado, vai ficar mais aqui. Então, V1 tem que ser maior do que... E aqui é mais. Ok? Então, essa minha histerese, já encontrei os valores da histerese. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer agora? Então, como é que eu projeto? O projeto é o seguinte. Escolher, né? A minha histerese, né? Vou colocar um módulo aqui, né? VH mais igual ao módulo de VH menos maior do que o ruído. Ok? Ok? Então ele tem que ser maior do que o ruído. Beleza? Então já que ali é 200 mili, vamos colocar um pouquinho maior, vamos colocar uns 300 mili, tá? 300 mili para ver se a gente consegue fazer ele funcionar isso aí. Então, vamos pegar o VH, vou chamar só de VH, ele é VOM vezes R2 sobre R1 sobre R2, né? Só para olhar na aula aqui, ver se a gente fez certo. R1 sobre R2, tá? Esse cara aqui é R1 sobre R2. Vamos igualar isso aqui a uns 300 milivolts, tá? Não pode ser um valor muito grande, pessoal, porque senão ele vai defasar um pouco o sinal, tá? Beleza? Então tá, vamos pegar e isolar alguma coisa aí. Vamos isolar o R1 aqui. Então, R1 vai ser R2 vezes 0,3 aqui sobre VOM. Tá?
Aqui vai dar um valor bem... temos que escolher um valor para não ficar muito... O R1 não ficar muito pequeno também. Poderia ter isolado ao contrário, mas vamos fazer assim igual. Então, isso aqui vai dar 0,3 dividido por VOM, que é 10, né? Então, dá esse número aqui. Vamos colocar aqui 100K no R2, que daí dá 3K no R1. Vou colocar até mais aqui. Vamos colocar uns... Vou colocar um valor comercial aqui, tipo 220K. Outro 6,6K, pode ser. Tá? Então, vai ser um R2D. Então, esse cara aqui é 10 volts, né? Então, o R2 vai ser 220K e o R1 vai ser 6,6K. Beleza? Tranquilo? Vamos simular esse carinha aí ligeirinho só para... Deu para entender aqui? Tranquilo? Tranquilo, tu vai usar os capacitores R1 e R2 para ajustar o tempo da esterese. E Isso. aí, conforme o ruído ali, né? Isso aí. Tá. Então tá, vamos simular esse cara aí, tá? Eu já estava mexendo antes da simulação aqui. Tá, daí aqui o seguinte, pode ser com o TL84 mesmo. Eu só vou salvar isso aqui com uma cópia. No inversor. Tá, um asterisco aqui, depois eu ajeito. Tá. Eu vou apagar esse cara aqui que eu estava simulando com 2 amplificadores diferentes, tá? Só que esse cara aqui, o TL84, ele não é rail to rail, tá? Então a amplitude dele não vai dar exatamente 10 volts. Então, como a queda de tensão dele dá em torno de uns 10, uns 2 volts e meio, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, tá? Essa é uma maneira que vocês podem fazer também. Tá, tem que trocar meu mouse aqui. Como o VOM dele é VCC-2 e eu quero que a saída seja 10 volts, eu vou vir aqui e vou colocar em torno de uns 12,5 aqui, ó. Tá? E aqui é uma coxamba aqui para dar os 12,5, tá? 12,5 e 12,5, porque aquele outro amp-op que é rail to rail que eu tenho lá, ele só funciona até 5 volts. Talvez na simulação até funcionaria, mas na prática não. Então R2 é 220, esse cara aqui é 220K, tá? E esse cara aqui é 6,6K. Aqui nós vamos ter então uma tensão de 10 volts de pico e nós temos que colocar aí um ruído, tá? Temos que colocar um ruído aí. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Vou deixar esse cara aqui embaixo. Tá, vamos ver se tem uma fonte de ruído aqui. Noise. Acho que não vai ter, que só se tiver dentro, deve ser dentro da... na fonte? Eu acho que aqui na Advanced acho que tem. Não, teria que criar um arquivo aqui, mas assim, só para simular, vamos colocar uma senoide aqui com uma frequência mais alta. Vou colocar aqui offset 0, amplitude de 200 mili. Vamos colocar aqui, lá está 1 kHz, vamos colocar aqui uns 10 kHz aqui. 100 kHz. Daí 100 kHz para 1 kHz é um ruído praticamente. E vamos colocar ela aqui em série, tá? Então ela vai se somar com aquela tensão lá, tá? Beleza? Então vamos simular esse cara aí. Vamos colocar assim, ó, assim, tá? Claro que daí o que pode acontecer aqui, ó? Vamos dar um zoom aqui, ó, bem no cruzamento, tá? Como não chega a ser uma amplitude muito grande, aqui, ó, na verdade, ele até cruzou 2 vezes, ó. Se vocês olharem aqui, ó, e esse pico aqui foi até, vamos pegar um zoom maior aqui. Tá, aqui tá o 0 milivolt, né? Então aqui, ó, aqui. Se vocês olharem aqui, a tensão aqui, ela tá cruzando o 0, ó. Tá? Então ela cruzou o 0 aqui, ó, cruzou 1, 2, 3 vezes. E o sinal não trocou. Tá? Ele só trocou se ele chegasse quando é que ele trocou. Aqui no 200 mili fez a comparação, só que daí ele não subiu logo. Vamos ter que dar porque ele tem um tempo, né? Tem um slew rate do amp-op, né? Que daí também interfere. Ele vai começar a trocar um pouquinho depois lá, tá? Então não vai ser exatamente
Teria que olhar bem aqui, ó, ver qual que é a tensão que ele estava quando ele começou a trocar. Eu vou pegar essa tensão no TL34, vou dividir por 20, só para diminuir a amplitude e ficar por 50, talvez. Para ficar na mesma escala de grandeza aqui. Ó. Opa, dividir o número errado aqui. Não era esse aqui que era para dividir. Vou pegar a tensão... Não dá, teria que dividir os dois, dá na mesma. Não dá. Então, vocês estão vendo que ele começa a trocar, onde é que está o menos 200 mili? Menos 200 mili estaria por aqui, ó. Menos 200 mili por aqui, ó, tá? Então, por que a tensão desceu um pouquinho depois? Porque tem o slew rate, né? Então, lá em cima, provavelmente já começou a trocar, tá? Só que daí, acho que talvez eu consiga mostrar isso. Sim. Vamos olhar aqui quando esse cara chega em menos 200 mili. Então, olha aqui, ó, o V1, essa tensão aqui, ó, tá menos 200 mili. Estão vendo lá que a tensão começou a descer daí, tá? Então, ela vai começar a descer quando ele chegar em menos 200 mili e não vai ter o problema do cruzamento, tá? O que eu poderia fazer aqui só para mostrar isso, eu vou pegar e vou tirar esses dois resistores aqui, ó, tá? Vou tirar esses dois resistores e vou ligar direto ele sem realimentação, tá? Vamos ver se ele vai ter o problema. O que acontece aqui, ó? Eu vou dar um zoom aqui. Olha ali, ó. A tensão, ele deu um cruzamento por zero e a tensão de saída quis mudar. Só que esse amp-op é tão lento que ele não conseguiu descer e subir. Tá? Então, o que daria para fazer aqui? Eu talvez pegar esse ruído aqui e trocar a frequência. Vamos baixar um pouco a frequência aqui, ó. E daí dá tempo, talvez. Ainda não deu. Talvez teria que aumentar um pouco a amplitude dele. Porque esse amp-op aqui é muito lento. Tá? Vou tentar trocar para esse outro aqui, que é o OPA 23. Eu queria mostrar o problema, mas não. OPA. Esse amp-op aqui, ele é um amp-op de 250 MHz de banda passante. Ele é bem mais rápido, só que ele acaba que ele não funciona em 12 volts, né? Então, talvez ele dê problema. Vamos deixar 10 aqui. Acho que na simulação a tensão da alimentação não é um requisito. Esse aqui deu problema. Olha aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, deu um cruzamento por zero a mais ali, ó, se eu fosse a comparação direta. Tá? Então, dá para rodar com ele com a tensão errada. Ok? Então, esse amp-op aqui é um problema, porque ele é um amp-op muito rápido. Tá? Então, a gente compra um amp-op rápido e pensa, não, vou comprar um amp-op rápido porque é a solução dos problemas. Só que daí, dependendo da situação, ele pode ser um problema porque ele é muito rápido e qualquer troca de sinal ali na entrada, ele já vai ter esse problema. Se eu tivesse com os resistores aqui, né, daí não teria esse problema, né? Os 220K aqui e com os meus 6.6K aqui. Daí não tem o problema, né? Ok? Então, a solução mais barata nesse caso aqui, pessoal, seria usar um TL84, economiza no amp-op e economiza 2 resistores ainda. Tá? Beleza? Então, claro que se eu estivesse trabalhando com sinais rápidos, né, não tem o que fazer, eu tenho que usar um amp-op mais rápido. Tá? Esse OPA 2354, até estava olhando o datasheet dele aqui antes. Ele é 2354, acho que é. 2354. Ele é 250 MHz de banda passante, ele é bem mais rápido, né? Então, 250 MHz de banda passante. Eu só quero ver o slew rate dele. Eu acho que também deve ser bem alto. 250 MHz de banda passante. Cadê o slew rate? Slew aqui. 150 volts por microsegundo. Nossa, é um absurdo. Quanto que o TL34 acho que é 1.2 ou 3, não me lembro. Não, 13. Sim, aquele que nós estava fazendo os exercícios lá, dá uns 6 volts, 10 volts. Eu acho que era 13 volts por microsegundo, se não me engano.
Então, esse aqui é 150. Esse aqui foi o maior que eu já vi até hoje. Eu nunca tinha visto um tão grande. Tá. Quanto Beleza, custa? senhor? 50 mega, né? É mais caro? É bem mais caro. Esse aqui é bem mais caro. Deve ter preço aqui deles. Suporte. Vou entrar nele aqui. Não sei se vai ter aqui no site. Order aqui. Ah, tem que entrar aqui. Olha, até que não é tão caro, $1. Mas o TL34 deve ser tipo 10 centavos de dólar. Vamos. Agora fiquei até curioso para ver o preço do TL34. Mas é muito barato. TL 84. 0,84. $1 não tá caro aqui, cara. Não pode. É 12 centavos. Então é bem 14 centavos. Então é 10 vezes mais barato do que esse cara ali. Tem que comprar quantidade, senão frete. É, tem que comprar quantidade. Ali é 1.000 unidades, né? Pra ficar naquele preço. 1000 unidades. Comprando no Miro dá quanto será? Então tá, senhores. Muito... Oi? Fabricação de indutor aí. Também Ah, é. é automatizado, mas também é na mão. Sim. Se olhar ali, tem pra comprar indutor pronto, assim, só que é caro e não é um produto de gaveta, assim, que nem prateleira, que nem tem no capacitor, que tu acha em qualquer lugar. É bem mais difícil de achar. Então... Mas é isso aí, pessoal. Beleza, então. Obrigado pela participação. Vamos encerrar. Meu pesado hoje também, mas as últimas estão sendo pesado. Tendência é só piorar, só piorar. Mas é isso aí mesmo. É isso aí, né? Então tá. Beleza, pessoal. Um abraço. Até semana que vem. Tá, marquei a prova lá daí, viu? Beleza. Então tá. Eita, abraço. Tchau, tchau.